falecidos em decorrência do coronavírus. Em nome de todo o Ministério, de todos os profissionais de saúde e do Governo Federal. Como notícia, eu queria informar que no dia de hoje está sendo editada uma portaria ministerial da saúde, a portaria 1565, que versa sobre orientações gerais visando a prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da Covid-19 e a promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro. São regras gerais que orientarão essa retomada das atividades de uma maneira segura. Iniciamos também informando que o Ministério da Saúde entregou, até o dia de hoje, 4.435 ventiladores pulmonares. O Ministério, em apoio irrestrito a estados e municípios, tem efetuado o repasse de recursos extras e realizado compras centralizadas, anteriormente feitas pelos gestores locais do SUS, como, por exemplo, ventiladores pulmonares. De 1º de maio a 18 de junho, foram comprados e distribuídos 4.435, sendo 2.510 para unidade de terapia intensiva e 1.925 para transporte. São aqueles que são colocados nas ambulâncias, nas UTIs aéreas, para possibilitar o transporte e a evacuação médica de um paciente no estado mais grave, no qual ele necessite de suporte ventilatório, de uma área onde não há os recursos necessários para o tratamento do paciente. Foram entregues também 70 equipamentos ao Ministério da Defesa para atender a estrutura de saúde do Ministério da Defesa. Então, nós temos aqui, foram distribuídos ventiladores a todas as unidades da Federação e nós temos a quantidade que foi entregue a cada uma delas. Esses ventiladores, eles foram distribuídos de forma a atender demandas locais e foram entregues às secretarias estaduais de saúde, que, de acordo com os planos de contingência elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde, em conjunto com as secretarias municipais da saúde, são redistribuídos aos municípios de cada unidade da Federação. Só de 9 de junho a 15 de junho foram distribuídos 661 ventiladores pulmonares. Recursos federais repassados a estados e municípios. Desde o início do ano, foram repassados 49,4 bilhões de reais, sendo 9,6 bilhões exclusivamente para a Covid. O estado de Rondônia, ele recebeu como rotina, são aqueles recursos que o SUS normalmente descentraliza para estados e municípios, para o financiamento das atividades de apoio à saúde. Então, rotina, 138,1 milhões de reais. Exclusivos para o enfrentamento à Covid, 71,2. Então, mais uma vez enfatizando, o de rotina era aquele recurso que sempre foi repassado ano passado, independente da pandemia. Esse recurso para a Covid, ele foi descentralizado de forma que estados e municípios se preparem para o enfrentamento de acordo com as suas necessidades. Com esse recurso, ele pode contratar recursos humanos, ampliar estruturas, adquirir ventiladores, adquirir testes, insumos, medicamentos e se preparar de acordo com as suas necessidades, suas peculiaridades para o enfrentamento. A capital de Rondônia, Porto Velho, recebeu 40,7 milhões de rotina e 5,1 milhões exclusivos para o enfrentamento à Covid. Os municípios do interior de Rondônia receberam 172,8 milhões de rotina e 17,9 milhões exclusivos para o enfrentamento à Covid, totalizando 446 milhões distribuídos ao estado de Rondônia e seus municípios. Além disso,
Lembrando que é responsabilidade de estados e municípios a aquisição de insumos, equipamentos, medicamentos, contratação de profissionais, suplementando as aquisições dos estados e municípios, foram distribuídos 143 ventiladores pulmonares, 897.604 unidades de equipamentos de proteção individual, foram habilitados 76 leitos de UTI, que totalizaram um repasse de 11 milhões de reais, foram distribuídos 135.456 testes, sendo 55.160 rápidos e 80.296 RT-PCR. Foram também distribuídas 566.810 doses de vacina contra a influenza e, pelo programa Mais Médicos, foram contratados 317 profissionais. São aqueles médicos que vão trabalhar nas equipes de saúde da família, que vão operar as unidades básicas de saúde, vão trabalhar na atenção primária. No período de 9 de junho, e entre 9 de junho e 15 de junho, foram distribuídos 10 ventiladores pulmonares. Para o estado de Tocantins, foram distribuídos, como rotina, 192,5 milhões de reais e exclusivos para o enfrentamento à Covid, 45,7 milhões de reais. Para a capital, Palmas, foram distribuídos 45,3 milhões como rotina e 4,9 milhões exclusivos para o enfrentamento à Covid. Para os municípios do interior, 191,6 milhões como rotina, 15,9 milhões para o enfrentamento à Covid, totalizando cerca de 500 milhões de reais. Além disso, além do que foi adquirido pelos estados e municípios, foram, em reforço a essas aquisições, distribuídos 70 ventiladores pulmonares, 953.324 unidades de equipamentos de proteção individual, foram habilitados 42 leitos de UTI, totalizando um repasse de 6 milhões. Lembrando que esse leito de UTI é considerado todo o entorno do leito, não é apenas o leito, é o leito, o respirador, o ventilador, régua de gases, os profissionais que vão operar. Por esse motivo, esse valor ele foi duplicado, o valor anterior era de R$ 800, estão sendo descentralizados R$ 1.600 por dia, independente de estar em uso, e esse valor ele é antecipado, um pagamento antecipado de 90 dias de uso desses leitos. Foram distribuídos 129.724 testes, sendo 56.420 rápidos e 73.304 RT-PCR. O secretário Arnaldo poderá abordar posteriormente que também foi ampliada a capacidade dos laboratórios centrais dos estados, foram modernizados, receberam equipamentos, treinamento, justamente para poderem dar vazão aos testes recebidos e poderem fazer um monitoramento adequado da evolução da epidemia no país. Foram distribuídas 544.120 doses de vacina contra a influenza e no programa Mais Médicos foram disponibilizados 145 profissionais contratados para reforçar a atenção primária do estado, dos municípios do estado. Entre 9 e 15 de junho foram distribuídos 30 ventiladores. No Rio Grande do Norte, o estado recebeu como rotina 156,6 milhões de reais como rotina. Exclusivamente para o enfrentamento à Covid, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu 79,5 milhões de reais. A capital, Natal, recebeu 139,3 milhões de reais como rotina e 35,4 milhões exclusivos para o enfrentamento à Covid. Municípios do interior receberam
391,5 milhões de reais como rotina e 49,5 milhões de reais exclusivos para enfrentamento à Covid, totalizando cerca de 850 milhões de reais repassados ao Estado e municípios do Rio Grande do Norte de 1º de janeiro até o momento. Além disso, reforçando a estrutura e o material adquirido pelo Estado, que é obrigação do Estado e de municípios adquirirem, foram repassados 163 ventiladores pulmonares, 1.733.219 equipamentos de proteção individual, foram habilitados 156 leitos de unidade de terapia intensiva, totalizando um repasse de 22,5 milhões de reais. Foram distribuídos 214.248 testes, sendo 123.360 rápidos, 90.888 RT-PCR. Foram distribuídas 1.424.400 doses de vacina contra a influenza e o programa Mais Médicos, por intermédio do programa Mais Médicos, foram contratados 295 profissionais que estão atuando na atenção primária no estado do Rio Grande do Norte, em todos os municípios. 4 ventiladores entregues entre 9 de junho e 15 de junho. Eu lembro que esse material que a gente mostra distribuído nos diversos estados e municípios, eles são entregues, via de regra, para a Secretaria Estadual de Saúde e são distribuídos conforme o que foi pactuado pela Comissão Intergestores Bipartite, de acordo com os planos de contingência elaborados por esses estados, consolidando as necessidades de municípios e da capital, e do estado como um todo, da estrutura hospitalar do estado. No estado da Bahia, para o estado da Bahia, foram descentralizados 777,5 milhões de reais como rotina e 300,3 milhões exclusivos para o enfrentamento à Covid. A capital, Salvador, recebeu 396,5 milhões de reais como rotina e 89 milhões exclusivos para o enfrentamento à Covid. E os municípios do interior receberam 1,7 bilhões de reais, o somatório de todos os municípios, exclusive a capital, e para o enfrentamento à Covid receberam 258,1 milhões de reais, totalizando 3,5 bilhões de reais de recursos repassados ao Estado e aos municípios na Bahia. Além do que foi adquirido por estados e municípios, pelo Estado e pelos municípios, foram repassados 200 ventiladores pulmonares, sendo desses 207 entregues entre 9 e 15 de junho, 7.062.834 equipamentos de proteção individual, foram habilitados 275 leitos de UTI, totalizando um repasse de 39,7 milhões de reais. Foram repassados 612.524 testes, sendo 509.020 rápidos e 103.504 RT-PCR. Foram distribuídas 5.326.500 doses de vacina contra a influenza e, pelo programa Mais Médicos, foram contratados para trabalhar na atenção primária dos municípios da Bahia, 1.576 profissionais. Para o estado de Goiás, foram descentralizados como rotina 145,6 milhões de reais e para o enfrentamento à Covid, 52 milhões de reais. Para a capital, Goiânia, foram descentralizados 407,9 milhões de reais como rotina e 75 milhões de reais exclusivamente para o enfrentamento à Covid. E para os municípios do interior, foram distribuídos 809,8 milhões de reais como rotina,
157,3 milhões de reais exclusivos para enfrentamento à Covid, totalizando 1,6 bilhões de reais repassados ao Estado de Goiás e aos municípios de Goiás. Lembrando que os recursos para o enfrentamento à Covid foram descentralizados para que, de acordo com seus planos de contingência, suas necessidades locais, estados e municípios se preparassem com contratação de pessoal, aquisição de insumos, medicamentos, equipamentos, ampliação de estruturas hospitalares. Além disso, foram repassados 160 ventiladores pulmonares, 3.127.449 equipamentos de proteção individual, foram habilitados 159 leitos de UTI, perfazendo um total de repasse de 22,9 milhões de reais. Foram distribuídos 312.788 testes, sendo 225.700 rápidos e 87.088 RT-PCR. E foram distribuídas 2.445.600 doses de vacina contra a influenza. O programa Mais Médicos contratou 678 profissionais que estão atuando na atenção primária, seja no atendimento das equipes de saúde da família, seja nas unidades básicas de saúde, que passaram a contar também com horário estendido de atendimento da população. 115 ventiladores do total foram entregues entre 9 de junho e 15 de junho. Rio Grande do Sul recebeu como rotina o Estado 603,2 milhões de reais e recebeu, exclusivos para enfrentamento à Covid, 291 milhões de reais. A capital, Porto Alegre, recebeu 490,9 milhões de reais como rotina e 96,5 milhões de reais exclusivos para enfrentamento à Covid. Os municípios do interior, somados, receberam 1,1 bilhões de reais como rotina e 258,4 milhões de reais para o enfrentamento à Covid, totalizando 2,9 bilhões repassados a Estado e municípios. Além disso, do que foi adquirido por eles, foram repassados 130 ventiladores pulmonares, os quais foram entregues entre 9 e 15 de junho. Foram também entregues 3.360.338 equipamentos de proteção individual. Foram habilitados 624 leitos de UTI, que perfazem um repasse de 85,8 milhões que foram pagos antecipadamente para atender o período de 90 dias. Foram distribuídos 600.624 testes, sendo 493.680 rápidos, 106.944 RT-PCR. Vocês podem verificar com relação a outros estados que parece uma quantidade menor de testes, porque a incidência da curva epidemiológica ela era mais branda no Rio Grande do Sul, e o que deve aumentar, pelo que nós estamos identificando pelo nível de crescimento da curva, vai aumentar, e aí o tipo de apoio ele vai ser adequado à demanda. Vacina contra a influenza. Foram distribuídas 5.130.200 doses de vacina. E pelo programa Mais Médicos foram contratados 972 profissionais para atuar na atenção primária. Boa noite a todos e a todas. Nós que fazemos a Secretaria de Vigilância em Saúde, a SVS, a gente
estamos liberando, a partir da data de hoje, de forma semanal e regular, o nosso boletim epidemiológico com relação à semana epidemiológica da Covid-19, né? E, portanto, os dados que nós vamos apresentar hoje têm a ver com a situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil, pelo óbvio, e como também no mundo. Mas claro que a gente vai dar maior ênfase aos dados relativos à situação epidemiológica da Covid no Brasil, né? Próximo slide. Esse slide, ele tem o objetivo fundamental de mostrar a situação epidemiológica da Covid no mundo e depois no Brasil, comparando com o Brasil. Hoje nós temos no mundo cerca de 8.317.573 casos confirmados, né? E desse total de casos confirmados, nós temos 450.630 óbitos no mundo inteiro, né? Pelo óbvio, o país que mais desponta em casos acumulados é os Estados Unidos, né? E em seguida o Brasil, que com data de hoje, no valor de 978.142 casos confirmados ao longo, né, desde o início da nossa vigilância epidemiológica. Desta população de 978 mil, de quase 1 milhão, estamos já chegando próximo, né, a marca de 1 milhão de casos confirmados. Nós temos o pesar da notícia de 47 mil óbitos no Brasil. O que, em termos de casos confirmados no mundo, a gente fica em segundo lugar, né? O primeiro lugar, em termos de óbitos confirmados no mundo, está os Estados Unidos, e em seguida está o Brasil. Entretanto, quando a gente avalia essa incidência, mesmo a incidência, e quanto à mortalidade por milhão, que aí sim é um dado epidemiológico mais significativo, né? O Brasil, ele fica na posição 16ª entre os 20 países com mais de 1 milhão, que possui mais de 1 milhão da sua população, né? Com um índice de incidência por milhão de 4.655, né? E quando a gente faz a mortalidade da população da Covid por milhão, o Brasil fica aproximadamente na 12ª posição, com aproximadamente 227 óbitos por milhão, com essa mortalidade, né? O que mostra a posição mundial do Brasil, tanto em termos de incidência, quanto em termos de mortalidade por milhão de habitantes. Próximo. Esse é o dado epidemiológico do Brasil na data de hoje, esses dados coletados por volta das 17h30 do dia de hoje, né, em que no dia de hoje nós temos um caso total de 978.142 casos confirmados, né, e 47.748 óbitos. Esse slide, ele tem a intenção de mostrarmos tanto o quantitativo de casos novos, de casos total, a incidência com relação aos casos confirmados e com relação ao óbito, o número de óbitos, os novos casos de óbitos, o total de óbitos e a mortalidade, por região, né, por região geográfica do nosso país, tanto para a região norte, para a região nordeste, para a região sudeste, sul e centro-oeste. É extremamente importante verificarmos que, desse quantitativo de quase 1 milhão de casos confirmados que nós temos no nosso país, nós temos cerca de 50% de recuperados. Na verdade, nós temos 482.102 casos recuperados, o que nos dá uma posição bastante interessante da recuperação dos nossos pacientes. Próximo. E aí, portanto, a partir da data de hoje, a cada semana, nós iremos, portanto, apresentar o Boletim Epidemiológico Especial do Covid-19, que esse será, portanto, o 18º boletim, né? E nessa primeira figura, a gente tenta mostrar a evolução dos números de casos novos
de Covid-19 por semana epidemiológica. Em preto está o casos do Brasil, né? Em preto está o Brasil, no azul claro está os Estados Unidos. E se vocês perceberem, nós vemos que hoje nós estamos na 24ª semana epidemiológica, com 177 mil casos novos, mas na 23ª semana epidemiológica temos 174 mil, e na 22ª semana epidemiológica tivemos 151 novos casos de Covid. Você verifica que quando você olha a inclinação da curva epidemiológica de novos casos de Covid por semana epidemiológica no Brasil, dá a entender que nós estamos entrando em um platô, que a inclinação da curva, ela se encaminha para uma estabilidade. É claro que essa tendência de uma estabilidade de novos casos, a gente verificou com muito mais intensa da semana passada para essa semana epidemiológica, da última semana epidemiológica para a atual semana epidemiológica, que nós precisamos confirmar se essa tendência ela permanece com o passar dos próximos 15 dias, nas 2 próximas semanas epidemiológicas, mas a gente já consegue perceber que estamos talvez entrando efetivamente em um platô de novos casos. O próximo. Quando a gente olha com relação à evolução dos números de óbitos novos por Covid-19 e por semana epidemiológica, aí de novo, a nossa curva do Brasil é essa curva em preto, a gente consegue ver claramente que nas 2, 3 últimas semanas há uma tendência de estabilização do número de novos óbitos, né, certamente da última semana para cá, uma diminuição no número total de óbitos, de novos óbitos por Covid-19. O próximo, esse slide eu acho ele extremamente ilustrativo, porque ele mostra exatamente a média semanal de registros dos casos das 4 últimas semanas epidemiológicas, que vem refletindo aquela inclinação, aquela tendência de curva epidemiológica que nós estávamos discutindo, né? A gente vê que efetivamente, por exemplo, da 20ª para a 21ª, nós tivemos um aumento de 48% na semana epidemiológica de novos casos, da 21ª para a 22ª, cerca de 32%, depois 15%, depois 2%, o que mostra claramente uma tendência para uma curva que vai se encaminhando para um platô de novos casos. Próximo slide, por favor. Quando a gente verifica no outro slide, né, que está em vermelhinho, você vê claramente que o vermelhinho ele vai diminuindo com o passar do tempo, com relação aos novos casos de óbito por semana epidemiológica. A gente vê, nas mesmas 4 semanas que nós estávamos vendo, nós tivemos um aumento de 27% entre a semana 21 e a semana 22 de óbitos, né, naquela semana epidemiológica. Na outra semana foi 7%, na outra semana foi 4% e depois diminuiu 4%, né? Acho que o meu slide não está dando ver direito o número, mas que é 4%, depois diminuiu 4%, onde tem uma queda efetivamente do número de óbitos na última semana epidemiológica. É claro que esses dados, a gente precisa acompanhar a evolução dos dados nos estados, no país como um todo, mas isso já nos mostra uma certa tendência de diminuição do número de novos óbitos e uma estabilização dos números de casos novos no nosso país. Próximo. Essa mesma curva, agora, como nós somos um país grande, né, um imenso, continental, né, com 5 grandes regiões, né, com 5 grandes regiões continentais dentro deste país continental, quando a gente verifica na região norte, você vê que claramente essa tendência que nós estávamos vendo no macro, quando a gente olha para a região norte, a gente verifica que isso também se confirma. Você veja que nas 3 últimas semanas epidemiológicas, você tem uma tendência de estabilização
na região norte como todo. Você tem um aumento bastante significativo do número de óbitos, mas esse número de óbitos nas últimas 3, 4 semanas, ele está com a tendência de diminuição, né? E ali nos dois quadros menores, a gente tem a mesma relação com relação ao Amazonas e com relação ao Pará. O próximo. Esse slide, e a gente vai falar isso com relação a todas as outras regiões do nosso país. Esse gráfico, ele tenta mostrar por gráfico de densidade, ou como nós chamamos muitas vezes de mapa de calor, né? Como se comportava a doença nas últimas semanas, né? Você veja que na semana 16, que foi de 12 a 18 do mês 4, você tinha um hotspot, um calor muito grande, basicamente na capital, em Manaus e em Belém, né? E você verifica que quando você avaliava o número de casos na região norte, por exemplo, você tinha 77% dos casos eram na capital e os outros 23% no interior. Quando você vai caminhando, né, avaliando, fazendo esse mapa de calor, com o passar das semanas epidemiológicas, você vê claramente um espalhamento, como a gente costuma dizer, um spread, um espalhamento do vírus para o interior, em que você vê que na semana 19 você já tinha uma diminuição de 77% para 63%, e na semana 24, na capital, você tem para 44%, enquanto que no interior ele vai crescendo gradativamente. Para tornar esse dado cada vez mais claro, próximo slide, por favor. Esse é um dado de um novo painel que nós estamos elaborando, né, que esse painel vai ter dado informação por município, por macro-região, de todos os dados epidemiológicos dessa doença, e não apenas os dados de óbitos ou de incidência, mas de outras características extremamente importantes de EPIs, de tudo que tem sido feito no enfrentamento da Covid-19. De novo, essa aí a gente está vendo da região norte, tanto o quantitativo de casos, quanto o quantitativo de óbitos. Próximo. Quando você olha, por exemplo, no estado do Pará como um todo, você tem um quantitativo de casos de 2.949 casos, né, e um quantitativo de óbitos de 59. Próximo. Quando você olha apenas a região metropolitana, você verifica que tem 330 e 34 óbitos. Próximo. Mas quando você olha, por exemplo, o interior, você vê que efetivamente você teve um aumento desses casos. Você vê claramente que no interior, você vê o aumento desses casos, mostrando claramente de que você tem um avanço da doença para o interior do país. O próximo, vocês vão verificar que isso mais ou menos acontece com todas as outras regiões, do nosso país. Essa é a mesma tendência de curva quando a gente verifica para a região nordeste, né, em que você tem um aumento muito significativo do número de casos, e já faz uma semana que tende a mostrar uma certa estabilidade, um certo platô de casos novos de Covid na região nordeste, e a mesma coisa você verifica que teve um aumento significativo dos óbitos com uma tendência a uma estabilidade. Quando a gente olha, por exemplo, na curva isolada do Nordeste como um todo, mas quando você verifica o Ceará e Pernambuco, você vê que efetivamente em Pernambuco nos parece crer, há pelo menos 3 ou 4 semanas epidemiológicas, que o pico maior já passou, que há uma tendência de uma diminuição, tanto para o número de casos, como o nível de óbito, no caso de Pernambuco, e o Ceará também tende a mostrar essa mesma evolução dessa curva. Próximo. Quando a gente verifica os dados por
calor, você veja que acerca da semana epidemiológica 16, o hotspot no Nordeste era exatamente em Recife e em Fortaleza, que eram as capitais onde você tinha maior número de casos. À medida que a semana epidemiológica vai caminhando, você vai vendo que efetivamente você tem um espalhamento do vírus para o interior da região. O próximo slide é a mesma ideia dos anteriores, em que você mostra da região Nordeste, o próximo. Em seguida, da região do Ceará, da região do metropolitana de Fortaleza, e depois você vê uma queda efetiva, um aumento efetivo para o interior. O próximo. A mesma coisa com relação ao Sudeste. O Sudeste você tem uma curva que, no número de novos casos, embora ela seja ascendente, ela já nos parece mostrar que encaminha para uma estabilização, né, na região Sudeste como um todo. E quando você avalia os números de óbitos, você vê que efetivamente nos parece crer que a curva epidemiológica está tendendo a uma certa estabilidade. Quando você olha tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro, você verifica que, embora em São Paulo nos parece que da última semana o número de casos tendeu a uma certa estabilidade, o número de óbitos cresceu bastante, mas das últimas semanas tem ficado relativamente constante, e a mesma coisa se comporta no Rio de Janeiro. Próximo. A mesma coisa a gente verifica com relação ao espalhamento da doença quando a gente olha na região como um todo, né? Que você vê o foco no início, mas na semana epidemiológica 16, o foco maior era a capital São Paulo, e à medida que foi se espalhando, que as semanas epidemiológicas foram se sucedendo, foi acontecendo o espalhamento do vírus, e hoje a gente tem uma coisa bastante significativa, não apenas em São Paulo e Rio, mas inclusive no Espírito Santo e para o interior da região Sudeste como um todo. Próximo. A mesma coisa com relação aos números, acho que esses números pode ir passando. Próximo. A mesma coisa a gente verifica com relação à curva da região Centro-Oeste. A gente verifica que o número de casos na região Centro-Oeste, ela tem um número muito menor do que comparado com outras regiões do nosso país, mas a mesma coisa você verifica que a curva epidemiológica tende a uma certa estabilidade. Próximo, quando a gente verifica com relação aos hotspots, você verifica exatamente que há um aumento do número de casos para o interior, que é uma característica com relação da doença. Próximo, pode passar, pode passar. Pode passar. E por fim, com relação a esses dados, na região sul, né, em que a gente tem uma curva que também tende a uma certa estabilidade. A região sul e a região centro-oeste do nosso país foram as regiões que nós tivemos o menor número de casos, né, em relação à região norte, nordeste e à região sudeste, e consequentemente também ao quantitativo de óbitos. Mas todas, quando a gente avalia essa curva por região, há uma tendência de que talvez estejamos próximos de chegar a uma certa estabilidade do número de casos, e uma estabilidade para uma diminuição dos números de óbitos, de novos óbitos, né? A mesma coisa com relação ao sul. Você verifica que você tinha na semana epidemiológica 16, você tinha pontos bastante específicos, hotspots bastante específicos, e que foram se espalhando com hotspots para o interior de maneira bastante significativa. Próximo, pode ir passando, pode ir passando. Esse dado, eu acho um dado bastante interessante, né? Esse dado, ele mostra os números no lado do azul, o mapinha de azul, ele fala do quantitativo de casos, e do mapinha de vermelho está o número de óbitos, né? A gente verifica que quando a gente olha por município do país como um todo, nós verificamos que dos 5.000 e tantos municípios que nós temos no Brasil, nós já temos cerca de 4.590 municípios já tem registros de caso, o que dá uma percentagem de 82% dos nossos municípios
com Covid. Entretanto, quando você olha a incidências de casos nesses municípios como um todo, você verifica que a maior parte, quase 80% dos municípios do país tem de 1 a no máximo 100 casos, né? Onde, na verdade, você verifica que a concentração de casos ele ainda está muito localizada nas regiões das capitais do país como um todo. A mesma coisa você verifica com relação aos óbitos, né, desse quantitativo de municípios que tem casos de Covid, cerca de 2.165, que representa cerca de 39%, são municípios com óbitos, mas quando você olha desses 2.000 e tantos municípios, uma grande percentagem dele, 1.600 municípios, tem óbitos que variam de 1 a 10 óbitos, onde a incidência de óbitos nesses municípios, graças a Deus, é muito baixa, né? Com relação a síndrome respiratória aguda grave, né, nós temos as hospitalizações por síndrome por SRAG, como nós chamamos, né, ou a síndrome respiratória aguda grave, de hospitalizações por Covid no Brasil, de SRAG, nós temos 869 casos de hospitalizações de SRAGs por Covid. Temos 1.999 casos de SRAG por influenza, SRAG por outros vírus respiratórios, 2.167. No total de todos os casos de hospitalizações por SRAG, nós temos 265.578 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave até a semana 24 de 2020. Próximo. Quando a gente abre esses dados e começa a avaliar as hospitalizações por síndrome respiratória aguda, por etiologia, segundo a faixa etária e sexo, a gente verifica que a maior parte é do sexo masculino, né, com 60.000 do sexo masculino, por Covid-19, né? No caso especificamente por Covid-19, mas isso se mantém para todas as outras, que no total dá 144.000 do sexo masculino, por 118.117 dos casos femininos, e quando a gente avalia as hospitalizações por síndrome respiratória aguda por Covid-19, o quantitativo de masculinos representa 60.940 e o feminino de 44.899. Quando a gente abre esse dado por faixa etária, as hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, a maior parte está a partir da idade a partir dos 50 anos, né? De 50 até mais idade, portanto, a faixa etária mais afetada por hospitalização no nosso país é por pessoas que possuem com mais idade, né? Com uma idade um pouco mais avançada, né? 68% dos indivíduos que têm Covid, só voltando para reforçar esse dado, 68% dos indivíduos que são hospitalizados por síndrome respiratória aguda grave por Covid estão acima dos 50 anos, né? Quando a gente olha essas hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, segundo a etiologia, a gente verifica que a maior parte delas, a gente tem uma etiologia branca, né? uma raça branca, 84.000, 12.000 da raça negra, 2.239 da raça amarela, 77.473 da raça parda, 616 indígena, 39.000 ignorado e 46.000 que não sem informação. No total, bate com o número anterior, que é de 262.578 casos de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Próximo. Quando a gente olha os óbitos relacionados com síndrome respiratória aguda grave,
né, a gente vê que, portanto, nós tivemos um número de 39.417 óbitos de síndrome respiratória aguda grave por Covid. Por Covid. A gente tem nesse slide, além dos casos de óbitos de síndrome respiratória pela influenza, temos também por outros vírus respiratórios, por outras causas etiológicas, mas o total faz um número de óbitos por síndrome respiratória aguda grave, de 64.247. Isso implica dizer que dos 262.000 pacientes que entraram hospitalizados por síndrome respiratória aguda grave, 64.000, infelizmente, foram a óbitos, e desses 64.000, 39.417 é por Covid, Quando a gente vê o óbito de síndrome respiratória grave, da mesma forma, abrindo esse dado com relação ao sexo masculino e por faixa etária, a gente verifica que o óbito, ele fica, 71% dos óbitos é para pacientes com acima de 61 anos, e de novo, esses óbitos afetam muito mais o sexo masculino do que o sexo feminino, com um total de 36.935 do sexo masculino e 27.291 do sexo feminino no total. E quando a gente olha para o Covid, dá 23.180 masculino e 16.223 do sexo feminino. Quando a gente olha esse óbito por raça e cor, próximo slide, por favor. Quando a gente olha esses óbitos por raça e cor, a gente verifica que por Covid, no total dá o mesmo valor, pelo óbvio, dá 64.000, mas quando a gente olha para a coluna do Covid-19, temos 9.349 da raça da cor branca, 1.847 da cor preta, amarelos 410, pardos 13.862, indígenas 145, ignorados e sem informação, perfazendo quase 14.000, dando um total só por Covid-19, 39.417 óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Quando a gente olha esses óbitos por síndrome respiratória aguda grave correlacionados com comorbidades, a gente verifica que tem um percentual extremamente importante deles que possuem com mais de 60 anos, a maior parte dos pacientes que morrem por Covid e com comorbidade tem mais de 60 anos, aqui nessa parte do azul mais escuro, e essas são as principais comorbidades que levam ao óbito, como as cardiopatias, a diabetes, a doença renal, a doença neurológica, as pneumopatias, a obesidade, a imunodepressão, a asma, as hepatopatias, as doenças hematológicas e síndromes de Down. E você verifica que você tem uma maior quantidade de óbitos para os pacientes que têm maior idade, e você veja a importância da doença cardiopata, dos pacientes cardiopatas e dos pacientes com doenças neurológicas que apresentam comorbidade e idade que vão a óbito quando apresentam Covid. E 60% dessa população apresentou pelo menos um desses fatores de risco, pelo menos um desses fatores de risco. E por fim, esse dado, ele mostra o óbito por síndrome respiratória aguda por Covid segundo a data da ocorrência, Ao longo de toda a nossa história, das semanas epidemiológicas, o dia que nós tivemos o maior número de óbitos foi 14 de maio, se meu olhar não está falhando o número, provavelmente em torno de 14 de maio, onde está a setinha vermelha, onde nós tivemos 822 óbitos naquele dia. Esses são os dados. Volta só um pouquinho, por favor. Volta o slide só, por favor. A gente verifica que há uma tendência de uma diminuição do número de óbitos por SRAG, por síndrome respiratória aguda,
nas últimas 14 dias, embora exista um delay para a confirmação desses números de óbitos. Creio que o próximo slide, creio que era exatamente isso. Obrigado. Temos duas perguntas aqui presenciais. A primeira delas é com a Luana Karen, da TV Brasil. Primeira pergunta para o secretário executivo. Eu gostaria que o senhor desse mais informações sobre a portaria que o senhor falou na sua apresentação. Ela traz orientações para qualquer tipo de estabelecimento, inclusive restaurantes, academias, por exemplo. Quais são essas orientações? Se eu pudesse citar alguns exemplos. Esse documento era o que estava sendo construído com os secretários estaduais e municipais de saúde na gestão do ministro anterior, ou ele foi construído e apresentado a esses secretários estaduais? E quando será publicada a portaria? E para o secretário de Vigilância em Saúde, eu gostaria de perguntar, o senhor falou da estabilização dos casos em todo o país. O inverno começa no próximo sábado, dia 20. Mesmo com o início do tempo mais frio, né, pelo menos em algumas regiões sul e sudeste, está mantida essa previsão de estabilização dos casos? Desculpa, eu não entendi o finalzinho da pergunta. Tá, o senhor falou de uma tendência de estabilização dos casos Sim. em todo o país. Aí eu pergunto, se mesmo com o início do inverno, Sim. no sábado, o senhor acredita que mantém-se essa estabilidade para todo o país? Entendi. Bom, começar. Então, com relação à portaria, ela está sendo assinada hoje e provavelmente será publicada no Diário Oficial de hoje ou no de amanhã. Então, como eu falei, ela é uma portaria ampla, ela atende e orienta a qualquer atividade. Quando a gente fala de atividade, até essa nossa reunião aqui, nessa entrevista coletiva, até uma convivência em um condomínio, até o uso de um espaço público. Então, ela orienta, como eu coloquei, são orientações gerais visando a prevenção, ao controle e a mitigação da transmissão da Covid-19 e a promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro. Então, são orientações bastante amplas que procuram abordar de uma maneira bastante holística, posso dizer assim, de uma maneira ampla, todas as atividades, desde o convívio social num salão de festas, até uma retomada das atividades, ou seja, ela orienta para que quando o gestor, ele flexibilizar ações de distanciamento de acordo com a variação da curva epidemiológica e com a capacidade de resposta da área de saúde, ele vai conseguir, com medidas de prevenção, mitigar a contaminação coletiva da população. E é óbvio que ele tem que, baseado nessas condições, ele dar um passo atrás caso haja um aumento da contaminação. Você quer ver a tua parte? Pois não. Esse documento ele foi trabalhado com CONAS, CONASEMS, com os técnicos do Ministério da Saúde e ele aborda no que tange a área de saúde com as orientações para a prevenção e mitigação da contaminação. Você dá algum exemplo, álcool em gel, por exemplo? Ela cita o álcool em gel como uma medida para a limpeza das mãos, assim como o uso da água e sabão, o uso da máscara, no caso do transporte coletivo, que se faça higienização, que se mantenha uma lotação mínima, que se permaneça em ambientes arejados, preferencialmente com janelas abertas, sempre que possível, que se faça a limpeza de filtros de condicionadores de ar, orientações para o motorista no transporte, num carro de passeio, no transporte coletivo, que vale para metrô, ônibus, etc. Como eu falei, ela é bastante ampla e ela coloca orientações que vão possibilitar a mitigação do espalhamento do nosso vírus. Vamos lá. Respondendo sua pergunta, a análise epidemiológica de uma curva, ela é feita dia a dia, né? A gente
a cada dia novos dados que vão se somando para fazermos uma análise da curva como um todo. Os últimos dados, tanto de novos casos como os de óbito, tendem a nos mostrar que talvez estejamos chegando em uma estabilização dos casos, né? Então, isso nos parece ser uma realidade, mas precisamos de avaliar os dados epidemiológicos nas próximas semanas. Uma coisa um complicador do nosso país é a sazonalidade, né? Porque nós somos um país continental e temos, né, diferenças né? O nosso inverno do sul agora está começando o inverno, em que tem características de doenças com a sazonalidade de uma temperatura menor. Isso já nos é uma preocupação, porque classicamente essa região sul, com relação ao Covid, não foi tão intensa quando você compara, por exemplo, a quantidade de casos de óbito da região nordeste ou da região norte. Então, nós estamos bastante preocupados e atentos com o que poderá acontecer com a região sul e sudeste, com a chegada do inverno, particularmente da região sul, onde a gente tem um inverno mais rigoroso, por assim dizer, né? E isso faz com que a gente tenha um cuidado e o gestor local tenha um cuidado para avaliarmos essas medidas dia a dia, né? E a nossa secretaria está atenta, junto com as secretarias estaduais e as secretarias municipais de saúde, para avaliarmos o comportamento o comportamento epidemiológico que vai se configurar agora com a chegada do inverno. Mas é sim uma preocupação nossa, e estamos atentos e estamos alertando as autoridades sanitárias da região a prestar mais atenção, mais cuidado com a chegada do inverno. Se você me permite, complementando a resposta, eu vou ler alguns pequenos trechinhos da portaria. Ela aborda medidas de distanciamento social a serem adotadas individualmente e por todos os setores de atividades, cuidados gerais e medidas de higiene a serem adotadas por todos os setores de atividades, cuidados gerais a serem adotados individualmente pela população, medidas de higiene, ventilação, limpeza e desinfecção a serem adotadas individualmente por setores de atividades, medidas de triagem e monitoramento de saúde a serem adotadas, medidas para o uso de equipamentos de proteção, uso de transporte coletivo, uso de transporte individual. Então, são medidas não farmacológicas como distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes e isolamento domiciliar de casos suspeitos e confirmados, que devem ser utilizados de forma integrada, a fim de prevenir o adoecimento e controlar a transmissão da Covid-19, permitindo também a retomada gradual das atividades desenvolvidas pelos vários setores e o retorno seguro do convívio social. Retomar as atividades do convívio social são também fatores de promoção da saúde mental das pessoas, uma vez que o confinamento, o medo do adoecimento e a perda de pessoas próximas, a incerteza sobre o futuro, o desemprego e a diminuição da renda são efeitos colaterais da pandemia pela Covid-19 e tem produzido adoecimento mental em todo o mundo. Mas nós ressaltamos que a retomada das atividades deve ocorrer de forma segura, gradativa, planejada, regionalizada, monitorada e dinâmica, considerando as especificidades de cada setor e dos territórios, de forma a preservar a saúde e a vida das pessoas. O próprio secretário Arnaldo, ele colocou aqui as diferenças dos biomas e climatológicas do nosso país continental. Para isso, é essencial a observação e avaliação periódica no âmbito loco-regional do cenário epidemiológico da Covid-19, da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, dos aspectos socioeconômicos e culturais dos territórios e, principalmente, das orientações emitidas pelas autoridades locais e órgãos de saúde. Então, cabe, como nós sabemos, ao gestor local, ao prefeito, ao governador, a emissão das diretrizes de
distanciamento social na sua área de competência. Próxima pergunta. A próxima pergunta é do Caio Espeixoto, Poder 360. Opa, boa noite. Eu queria ainda focar nessa portaria, uma coisa que não ficou clara para mim ainda, por exemplo, e eu vou fazer essa pergunta, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta separada, porque essa primeira é muito objetiva mesmo. O senhor falou em orientações. Essa portaria, ela orienta ou ela é normativa? Boa noite. Essa portaria, como outras publicações do Ministério, no momento em que determinadas competências cabem a outros setores, como eu coloquei aqui o gestor local, ela está orientando, não? Ela não é normativa. Agora, é um documento produzido por técnicos do Ministério que estão orientando. O gestor local, ele quer flexibilizar as medidas de distanciamento, nós passamos orientações para ele, porque às vezes ele não dispõe de um corpo técnico de qualidade, devido até ao pequena nível, a pequena população do município, então ele não dispõe de técnicos. Então nós estamos orientando de uma maneira geral que medidas ele pode usar, que são medidas que nós já inclusive fazemos campanhas, como por exemplo higienização da mão, a luva, a máscara que você está usando nesse momento, distanciamento entre as pessoas, postos de triagem em estabelecimentos, seja comerciais, seja de trabalho, seja até de um condomínio. Então são várias medidas que nós estamos orientando e que cada gestor, e quando eu digo gestor, até o gestor de um condomínio ou de um edifício aqui da Esplanada dos Ministérios, ele está sendo orientado a adotar, por exemplo, lotação de um elevador e assim sucessivamente. Claro. E a outra pergunta, e eu juro que essa é a última, o STF decidiu que quem decide se abre ou fecha localmente é prefeito e governador. Isso não impede o Ministério da Saúde de dar orientações, já que a portaria não é normativa. Eu queria saber se consta dessa portaria um protocolo dizendo, por exemplo, se está tendo até X casos a mais por dia, X de lotação de UTI, e número de... Qualquer outros fatores que vocês conhecem muito melhor que eu, se tem recomendações que possam balizar as decisões dos gestores locais sobre abrir e fechar. Olha, uma série de fatores devem ser considerados para que o gestor tome a decisão. Até o setor que ele vai abrir ou o setor que é essencial para aquela localidade. Numa localidade que é essencialmente ribeirinha, o transporte de barcos, de voadeiras, de lanchas, ele é uma atividade essencial. Então, a gente não pode entrar nesse mérito do que vai ser essencial ou que não vai ser essencial, do que pode abrir, do que não pode abrir. Então, como eu falei, é uma orientação bastante ampla, orientando sobre os cuidados que ele deve adotar ao fazer isso. Inclusive que ele deverá estar sempre monitorando, de forma que, se houver um aumento da quantidade de casos, se ele começar a perder a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, seja por comprometimento dos leitos clínicos, dos leitos de UTI, seja por adoecimento dos profissionais de saúde, seja por algum tipo de desabastecimento, ele vai ter que flexibilizar. Agora eu lembro que é o caso, ontem nós tivemos o lançamento do Plano Safra 2020-2021. Algumas atividades são essenciais, porque a população precisa comer, ela precisa de medicamentos, ela precisa de atenção à saúde. Então, ele vai ter que, de acordo com o quadro que ele encontra, por pior que seja o quadro, definir quais são as atividades essenciais. Mesmo a equipe de saúde que trabalha no hospital ou numa unidade básica de saúde, ela vai precisar se transportar para chegar até o local de trabalho. Então, é importante que haja esse entendimento, essas equipes de saúde da família, o próprio paciente, para poder chegar até a UBS, talvez ele precise de transporte. Então, elas são orientações, já que ele pretende fazer, ou ele necessita fazer, de como ele deve fazer. Obrigado. Dando sequência à coletiva, nós temos também algumas perguntas que nós recebemos previamente por um grupo de jornalistas de forma online. A primeira delas é relacionada ao tema casos e óbitos. É da Maria Eduarda e Bruna Lima, do Correio Brasiliense, ambas jornalistas do Correio.
Ontem, o diretor da OMS, Mike Ryan, disse que o aumento de casos visto no Brasil não é tão exponencial como era anteriormente e que existem alguns sinais de que a situação está se estabilizando. Apesar disso, reforçou que a situação ainda é grave no país. E aí elas fazem a seguinte pergunta: como o Ministério enxerga a situação atual? Há uma estabilização na curva de casos e mortes no Brasil? Quais motivos podem explicar isso? Como o governo federal usa esse cenário para implementar medidas efetivas para que não haja novos surtos de contágio? E, por fim, quais as projeções por região? Eu começo respondendo. Eu quero fazer um link até com a portaria que eu acabei de citar. Essa portaria não é decorrente da gente verificar que chegou no platô ou pelo fato de a OMS ter anunciado isso ontem. Realmente a gente identifica que, aparentemente, nós estamos num platô, nós já atingimos o pico, mas com o inverno no sul, com a densidade populacional, né, a maior parte da nossa população está na região sudeste e na região sul. Isso ainda é uma incerteza, como praticamente tudo do Covid que aconteceu até agora. Mas é sabido que medidas de distanciamento social, medidas de higiene, elas vão prevenir uma disseminação em massa, além de uma série de outros cuidados, como estar em ambientes ventilados, etc. Então, essas recomendações vêm a reforçar que, caso o gestor adote essas medidas, analisando a evolução epidemiológica, o comprometimento da sua rede de atenção à saúde, ele poderá fazer isso com segurança e poderá retroceder de imediato ao identificar que o crescimento está sendo além do que ele tem capacidade de suportar com a sua rede de atenção à saúde. Então, volto a dizer que é por conta do gestor local e nós procuraremos, com o nosso corpo de técnicos, apoiar, orientar, como temos também emitido orientações para o tratamento medicamentoso precoce, orientações para o manejo clínico, a implementação do leito de cuidados intermediários, né, o suporte ventilatório e uma série de outras medidas. O Ministério está sempre estudando, acompanhando, pesquisando boas práticas de redes consagradas aqui, como o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, e não só no Brasil, como no mundo, com os nossos técnicos e com os técnicos de diversas partes do globo, colocando as boas práticas e os alertas do que a gente verificou que pode causar algum problema ou que pode não ter efeito nenhum. Então, a gente vai divulgar para a população também. Passo agora ao secretário Arnaldo. Eu gosto, só complementando, secretário, eu fico, de certo modo, bastante feliz, né, com a pergunta da Maria Eduarda e da Bruna Lima, do Correio Brasiliense, porque, na verdade, a pergunta dela, que nós não sabíamos, pelo óbvio, ela coaduna, vem fazer uma convergência com os dados que nós apresentamos hoje, né? Na verdade, o objetivo dessa pergunta já foi devidamente respondido quando a gente apresentou os dados epidemiológicos do Brasil como um todo, né? E fico feliz de que o diretor da OMS, Mike Ryan, ele reconheça e veja e analise os dados do Brasil exatamente da mesma forma como nós analisamos, o que mostra que efetivamente este governo e o Ministério da Saúde têm uma total transparência, né, com os seus dados e coadunam com a análise epidemiológica feita pelo diretor da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, né? E é nesse sentido que a gente entende que todos esses dados, todas essas questões foram explicadas durante a nossa fala e estarão no nosso site com a publicação do boletim epidemiológico. Obrigado. Nós temos também uma pergunta que é do Ardiles Moreira, do portal G1, mas que também é acompanhado no mesmo tema pela Ana Paula Castro, da TV Globo, e pelo Gilson Garrett Júnior, da revista Exame. Eles fazem as perguntas que eu vou ler agora.
Pelo segundo dia seguido, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo relatou problemas no sistema ESUS para a coleta de dados de casos confirmados de coronavírus. Gostaríamos de saber se existe este problema e quando será solucionado. Há garantia de que os dados retroativos que não foram contabilizados serão atualizados sem comprometer a confiabilidade? Muito boa pergunta, Ardiles, e até para nós esclarecermos a população brasileira, né? Nós temos no sistema, na Secretaria, né, no Ministério da Saúde e certamente em todos os estados do Brasil, o ESUS notifica, né, em que esse sistema é um sistema computacional em que há a notificação e que há o registro de todos os casos no Brasil. E que muitas vezes a imprensa questiona, e tem motivo de questionar, porque fica ansiosa com relação à liberação dos dados, mas a Secretaria ela tem um cuidado muito grande de confirmar, de reconfirmar, de avaliar esses dados adequadamente. Como qualquer sistema de informação, eventualmente nós temos momentos de instabilidades. Nós temos basicamente duas maneiras de extrair os dados desse sistema. Você pode fazer por um sistema de download rápido ou através de um aplicativo API, que esse aplicativo API é o que nós recomendamos principalmente para estados e municípios que têm uma densidade de dados maior. E eventualmente nós temos instabilidades, mas a confiabilidade dos dados, a rastreabilidade dos dados e a segurança dos dados, elas são devidamente garantidas, porque esse é o compromisso do Ministério da Saúde e da Secretaria de Vigilância em Saúde com a população brasileira. Não sei se Macário queria fazer mais alguma complementação com relação a essa questão, mas efetivamente eu acho que isso é o que nós tínhamos a falar. Não, só complementando a fala do secretário, nós entramos em contato hoje com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo para entender o que aconteceu, qual foi o processo. A gente já chegou à conclusão que realmente a recomendação para o Estado de São Paulo é que ele use o API, o aplicativo, que vai consumir diretamente os dados da base de dados do Ministério, que fica hospedado aqui no Ministério da Saúde, sem a necessidade de exportar um arquivo por um aplicativo. Nós passamos as orientações, inclusive hoje, já no final da tarde, eles já conseguiram repassar os dados, já tem atualização, e eu acredito que amanhã e os dias seguintes esse problema vai estar totalmente solucionado. Nós temos pouco mais de 1h10 de coletiva. Tem algumas perguntas, mas acredito que já foram contempladas nas falas dos senhores. Algumas perguntas também sobre a portaria, que o secretário Elcio já mencionou, que deve ser publicada hoje ou amanhã no Diário Oficial da União. E então eu vou passar para últimas duas perguntas, considerando o tempo. A próxima pergunta é da Juliana Cointafé, do Jornal Metrópolis, que faz a seguinte pergunta: de acordo com as últimas divulgações do Ministério da Saúde, há cerca de 4.000 óbitos em investigação. Mesmo com a ampliação da rede de processamento de exames, estes casos estão na fila há algum tempo. Há alguma previsão para que esse número seja zerado ou pelo menos diminuído? Quais são os entraves para que esse processo seja acelerado? Muito boa pergunta, porque a gente esclarece a população brasileira com relação a isso. Os dados de óbitos por síndrome respiratória aguda, eles são notificados no sistema CVF-GRIP. E a cada dia você tem um input. Muitas vezes você tem a notificação do óbito, mas às vezes para concluir você precisa de ter todo o registro do óbito, o laudo patológico do óbito, os dados completos para que isso seja fechado. E isso tem um delay para que essas informações sejam completamente validadas e fechadas. Isso tem um delay. Isso não quer dizer que um caso que estava com um delay ontem, esse caso fique com um delay
ad eterno. O que é que acontece? Os casos que têm um delay na informação, com o tempo eles vão sendo preenchidos e novos casos, infelizmente, vão entrando no sistema. Então, na verdade, quando eu olho um determinado número de óbitos que não estão completamente preenchidos, isso não significa dizer que são os mesmos casos ad eterno, mas sim um fluxo contínuo. Uma outra questão que a gente acha extremamente importante falar é que alguns estados têm reclamado da sobrecarga de trabalho e que efetivamente também não têm conseguido preencher os dados com muita frequência. Basicamente os estados de Pernambuco, né, o Ceará, acho que lembro bem de Pernambuco, Ceará, acho que Espírito Santo, se a minha memória não me falha, esses estados estão tendo dificuldade pessoal mesmo, porque a sobrecarga do trabalho tem dificultado o preenchimento do sistema. Mas, na verdade, não é um dado fixo, é isso que eu quero que a população entenda, não é um dado fixo, é um número que ele flutua à medida em que os óbitos estão sendo confirmados. Obrigado. Pode? Claro que sim. E é importante colocar também que do total de óbitos que foram reportados pelas secretarias estaduais de saúde, 93% deles já estão no sistema de informação do CIVEP-GRIP, que é o sistema oficial para registro de óbitos por ISRAG e por Covid, e mostra que a gente já tem uma base com bastante solidez para fazer uma análise epidemiológica mais profunda sobre os óbitos por diversas outras variáveis, inclusive que foi apresentado ao final da coletiva o número de óbitos que ocorreram efetivamente por Covid, por data de ocorrência. E também chamar a atenção e também parabenizar o esforço que foi feito por vários estados para que a gente pudesse ter essa diminuição, essa menor quantidade de óbitos que faltam ser registrados, principalmente o estado do Pará, que conseguiu zerar todos os óbitos que estão no sistema, eles são aqueles que são reportados diariamente, além dos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, e os estados mesmo Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, que foi citado pelo secretário, eles já avançaram muito e a gente espera que a gente tenha, se não 100%, justamente porque essa dinâmica ela é bastante variável, mas pelo menos a maior parte dos óbitos, com a possibilidade que a gente possa ter cada vez mais uma base de dados mais consolidada, sólida, e que a gente possa realmente fazer uma análise epidemiológica de qualidade. Considerando que nós já temos 1h20 praticamente coletiva, eu vou fazer a última pergunta, mas acredito que todos os questionamentos que foram feitos também foram contemplados nas falas aqui durante essa coletiva. E caso falte alguma coisa, nós estamos à disposição na assessoria de imprensa. A pergunta é sobre testes, é da Natália André, da CNN Brasil. Há previsão ainda de haver um programa de testagem em massa, como o ex-ministro Tait prometeu? Se sim, quando será lançado? Veja bem, nós temos um programa de testagem no Brasil, né? Esse programa de testagem no Brasil, quando nós chegamos na secretaria, há uma semana, né, nós fizemos uma análise da atual situação de testagem no país, verificamos os principais entraves associados com essa testagem no país, entendemos que existe e se faz necessário um fortalecimento da nossa rede de laboratórios de saúde pública, os nossos queridos LACENs, que estão distribuídos em todos os estados do nosso país, que são esses laboratórios que fazem a diferença na testagem. Verificamos os principais gargalos associados a esse processo de testagem e pactuamos nessa semana que passou, tanto com o CONAS como com o CONASEMS, uma abordagem mais agressiva para a testagem da população brasileira, no caso especificamente de RT-PCR, né? Nós estamos fechando os principais pontos e quando isso estiver
pronto, que acredito que até o início da próxima semana, nós iremos apresentar a estratégia do diagnosticar para cuidar para o país como um todo. Associado junto com essa testagem que é feita nos LACENs, né, nos laboratórios das secretarias estaduais espalhados pelo país inteiro, nós temos também algumas estratégias de plataformas em que tem uma capacidade de testagem muito maior, que estamos em tratativas finalísticas com relação a isso, tanto do ponto de vista logístico, como do ponto de vista da produção diária desses testes, como existe, por exemplo, com a Fiocruz, e como existe também uma colaboração público-privada no estado de São Paulo. Então, respondendo de maneira bastante objetiva, nós estamos sim preocupados com o programa de testagem do país, estamos dando toda a celeridade possível para que a testagem, ela realmente, de fato, aconteça nas próximas semanas. Já tomamos várias medidas, né, sob a orientação do ministro Pazuello, para que esses gargalos pudessem ser efetivamente vencidos e pudéssemos ofertar na ponta a eficiência, gerar na ponta, portanto, os insumos necessários para gerar uma testagem cada vez melhor e com maior eficiência. E, nesse sentido, a gente poderá apresentar creio que na próxima semana, talvez na próxima semana, a gente tenha a capacidade de mostrar o que nós estamos trabalhando, embora já esteja pactuado com o CONAS, com o CONASEMS, que inclusive hoje foi pactuado a nível de reunião tripartite. Eu não sei se a Grace quer falar alguma complementação, Grace, por favor. Acho só importante relembrar que, embora tenha esses ajustes que estejam acontecendo, é importante frisar e enaltecer que todos os laboratórios centrais de saúde pública continuam atuando. Eles tiveram um aumento exponencial de mais de 400% da sua capacidade de testagem em relação ao começo da pandemia. Hoje, eles atuam com uma média de realização de 8 mil exames por dia, o que é um número considerável. E, então, isso é importante ser frisado, que, embora tenha essa questão dos ajustes do plano, a população, efetivamente, continua tendo a oportunidade de fazer os exames. Claro que o novo plano ele é um pouco mais ousado, mas é importante frisar que a população não está desabastecida em relação à necessidade de realização do exame RT-PCR. Só complementando, e bem rapidamente, nós, juntamente com o CONAS e o CONASEMS, a gente não apenas planejou uma nova estratégia de testagem, mas a gente pactuamos, né, baseado em evidências científicas, a definição de que é um caso suspeito, que é um caso assintomático, que é um caso clínico epidemiológico, todas essas definições que irão balizar a conduta e a política de testagem que vem na sequência, que nós iremos apresentar. Obrigado. Antes de encerrar a coletiva, eu passo a palavra para os senhores da mesa, para saber se os senhores gostariam de fazer alguma complementação. Queria agradecer a todos pelo interesse, pela atenção e, mais uma vez, em nome do Ministério, agradecer e parabenizar todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, se expondo ao perigo, zelando pelas vidas de toda a nossa população e, dessa forma, cumprindo a nossa principal missão, que é preservar vidas. Boa noite. Damos encerrada esta coletiva de imprensa. Uma boa noite a todos.